Boa noite, queridos irmãos da Igreja Presbiteriana de Higienópolis e amigos que nos acompanham aqui pela internet. Enquanto as coisas elas não voltam à normalidade, todos os nossos encontros serão online. Nós temos tido culto de oração online, encontros de grupos pequenos da nossa igreja online, e hoje nós começamos uma nova experiência que é este culto online também. Eu espero que você tenha feito a liturgia que foi enviada para você pela manhã hoje, para que as famílias também façam o culto, mas hoje nós faremos aqui um pouco diferente, também com cânticos. E para começar, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em Romanos, capítulo 8. Nós leremos do versículo 28 até o versículo 37. Romanos 8, de 28 a 37, a palavra de Deus diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Feche seus olhos nesse momento, vamos conversar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, porque a gente pode olhar para a tua palavra e ler que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados de acordo com o teu propósito. Muito obrigado, ó Deus, porque nós podemos nos reunir, ó Deus, em culto para alimentar a tua igreja, através deste momento que tem sido um momento tão difícil para o mundo e para o Brasil, ó Deus. E obrigado porque a gente pode ler na tua palavra que nada vai nos separar do amor do Senhor, ó Deus, que está em Cristo Jesus, o teu Filho. Obrigado porque através de Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós entregamos este momento aqui diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos abençoe, que o Senhor edifique a tua igreja. Pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Vamos louvar o nosso Deus nesse momento com 2 cânticos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição?
que eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Que eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há em me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei.
Gostaria de ler um texto da palavra de Deus com vocês, que está lá em Filipenses, capítulo 4. Nós leremos do versículo 6 até o versículo 9. Filipenses 4, de 6 a 9. A palavra do Senhor diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pelas súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. E o Deus da paz estará com vocês. Vamos orar mais uma vez, pedindo para que Deus fale conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ao abrirmos a Tua palavra, nós te pedimos que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor abra o nosso entendimento, para que possamos entender as maravilhas da Tua lei. Obrigado por este momento. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Queridos, o coronavírus, nós estamos vivendo um momento de pandemia, e o coronavírus, ele está expondo a ansiedade e o medo de muitas pessoas. E por que não dizer também que, de certa forma, está expondo o pânico das pessoas? Porque muitos de nós não sabemos quais serão os resultados no Brasil e no mundo, como, por exemplo, ainda número de mortos, como vai ser a economia aqui no Brasil, quanto tempo vai demorar para a gente recuperar, o desemprego, quantas pessoas estarão desempregadas, além de tantas outras coisas. Além do mais, todos nós temos parentes idosos, muitos de nós temos parentes ou amigos também que estão no grupo de risco, pessoas com quem nós nos preocupamos, e isso tem roubado a nossa paz. Por isso, eu gostaria de falar para vocês, não entre em pânico. Não entre em pânico. O texto que nós lemos, eu creio que ele é um texto apropriado agora para o nosso momento. O apóstolo Paulo era alguém que tinha muitas razões para se sentir em conflito, ansioso, mas ele era um homem que tinha paz. Ele escreve, para vocês terem uma ideia, essa carta à igreja de Filipe, ele escreve essa carta da prisão, depois que eles enviaram para ele uma oferta, lembrando que o apóstolo Paulo ele já estava em torno de 2 anos preso, ele ficava acorrentado a um soldado 24 horas por dia. Então ele era uma pessoa que tinha tudo para se sentir em conflito e ansioso, mas ele tinha paz. Como eu disse, ele escreveu essa carta no momento em que a igreja de Filipos manda uma oferta para ele. E ele poderia aproveitar a situação para dizer o quê? Mandar um recado de volta e falar, olha, eu estou muito mal, eu estou em pânico, eu estou preso, vocês não estão vendo a minha situação, eu estou preso, mas ao invés disso, Paulo vai instruir os filipenses a eles não ficarem ansiosos, quando ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma. E o que nós podemos aprender aqui com o apóstolo? Primeiro, não entre em pânico. O apóstolo instrui os filipenses. Não andem ansiosos por coisa alguma. A palavra ansioso significa estar preocupado com os cuidados. A ideia é literalmente de ser puxado em direções diferentes. Como se de um lado estivesse os meus sonhos e as minhas esperanças, e do outro lado, as provações da vida, e eles puxando, e eu aqui no meio disso tudo. Mas repare que o apóstolo Paulo vai dizer, não andem ansiosos. É um mandamento, é um imperativo, além de algo que deve ser contínuo na nossa vida. O apóstolo Paulo está dizendo assim, não seja assim na vida de vocês. A preocupação é uma falha em confiar que Deus está no controle. Ela revela que nós não temos certeza de que Deus proverá o que eu preciso no seu tempo e que o meu plano, o plano que eu tenho, é melhor que o plano de Deus. E por isso nós ficamos nos debatendo.
Mas talvez você diga assim para mim, mas pastor, a situação agora é diferente, o mundo está em crise. Mas olha o que o texto diz, ele diz assim, por coisa alguma. Isso abre o leque para qualquer situação, inclusive a situação que nós estamos passando agora de um coronavírus, essa pandemia no mundo e que está atingindo aqui o nosso Brasil. Nós estamos passando por um momento de tensão. De um lado, planos, sonhos, emprego, saúde. Do outro lado, lutas, provações e também o coronavírus. E tudo isso nos leva a inquietações e dúvidas. Eu não tenho certeza de qual lado da corda vai arrebentar. A impressão é que um lado da corda vai arrebentar e esse é o momento que nós não temos muito o que fazer. E talvez você tenha vivido dessa maneira, pensando no seu emprego, pensando nos seus parentes, pensando na sua saúde. E existe um remédio para isso tudo, que é o nosso segundo ponto, que é a oração. Olha o que Paulo diz, mas em tudo pela oração e súplica, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Observe que aqui tem um contraste entre tudo e coisa alguma. O crente, ele não deveria estar ansioso por coisa alguma, mas orando por tudo aquilo que lhe rouba a paz. E Paulo vai usar aqui 4 palavras com relação à oração. Ele usa oração, súplica, ação de graças e também pedidos. Resumindo, ore, peça, interceda, louve a Deus por tudo que ele tem feito, por todo o cuidado dele na sua vida. E por mais que você não entenda o que está acontecendo e o porquê desse cenário todo, isso tudo está contribuindo para o seu crescimento. Como nós lemos aqui no início, em Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas. Em tudo isso, Deus está trabalhando na minha e na sua vida. E quando nós oramos, nós intercedemos, nós louvamos a Deus, nós pedimos. O resultado é a paz de Deus, uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que guardará o nosso coração e a nossa mente. É interessante quando você pensa em guardará, porque a ansiedade é um pensamento errado, é um sentimento errado, e por ser um sentimento errado, um pensamento errado, a paz de Deus, ela vai guardar a nossa mente e o nosso coração. E eu pergunto, como que você tem lidado com a sua ansiedade nesse momento? Paulo nos ensina que nós devemos lidar com ela com oração. Pedro também já tinha dito mesmo, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, quando ele diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ideia de lançar é de pegar uma carga muito pesada e lançar ela sobre Deus, porque ele tem cuidado de nós. Queridos, nós devemos levar tudo a Deus em oração. Família, amigos, igreja, emprego, estudo, tristezas. E também nós devemos louvar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. E assim nós podemos experimentar uma paz que só Deus pode nos dar. O salmista, no Salmo 94, versículo 19, diz assim, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então nós precisamos orar. Nós precisamos lançar tudo diante de Deus. Nós precisamos interceder. Nós precisamos louvar a Deus. Aproveite esse momento e ore como você nunca orou na sua vida. Não desperdice a sua quarentena. E por último, eu gostaria de dizer, foque sua mente. O versículo 8 e 9 diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto,
tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponha em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Guardem isso. Pensamentos incorretos geram sentimentos incorretos. Pensamentos incorretos geram sentimentos incorretos. A ansiedade, como foi dito agora há pouco aqui, ela é constituída de pensamentos e de sentimentos incorretos acerca das circunstâncias, das pessoas e de coisas. Uma pesquisa sobre ansiedade que foi feita mostrou que 8% das coisas que deixam as pessoas ansiosas são motivos legítimos para a preocupação. Os outros 92% são imaginários, nunca aconteceram ou envolvem questões fora do controle das pessoas. Vocês já perceberam que esse momento tem sido assim? Muitas das preocupações que nós temos é: como será? O que vai acontecer? Será que vai me atingir? Será que vai atingir algum parente meu? Será que eu vou perder o meu emprego? E a gente fica em coisas que ainda não aconteceram. Então, Paulo, ele termina finalmente esta sessão dizendo sobre os nossos pensamentos. Tudo que for verdadeiro deve estar nas nossas mentes. Tudo que for puro deve estar na nossa mente, nobre, correto, e não ainda aquilo que não aconteceu. Tudo que for de respeito, nós devemos pensar nessas coisas. Por isso, eu gostaria de desafiar você a aproveitar esse momento para que, além de orar, você foque a sua mente naquilo que é verdadeiro. Leia mais a palavra de Deus. O salmista disse: guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Cole versículos na sua casa, estude, decore, faça devocional, faça o culto doméstico todos os dias, orando por várias coisas, pelo Brasil, pela família, pela igreja, pelo coronavírus, pela nossa economia. Eu mandei no WhatsApp da igreja que a Fiel disponibilizou vários cursos dela gratuito. Aproveita esse momento que você está na sua casa para você também fazer desses cursos que estão sendo disponibilizados. Eu gostaria de concluir dizendo, meus queridos, não entre em pânico. Não entre em pânico. Cuidado com o que você lê o dia inteiro, cuidado com o que você compartilha o dia inteiro. Cuidado com as brigas na internet. Nós não sabemos, as coisas estão no controle de Deus, é Ele que coloca e tira os governantes. Esse é o momento de nos aquietarmos, porque muitas das coisas não estão no nosso controle. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aproveite esse momento para você orar mais. Ore, 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 ore. Aproveite esse momento para você desfrutar mais da palavra de Deus, para acertar o que está no seu coração. Para acertar com o seu irmão, que talvez você já tenha há um bom tempo não conversado, talvez situações difíceis para você acertar. Aproveite esse momento para que tudo que for puro, para tudo que for verdadeiro, faça parte da sua vida. E olha o que o texto termina dizendo: e o Deus da paz estará com vocês. Eu gostaria de terminar com um versículo, quando o Senhor Jesus disse o seguinte, lá em Mateus 11, 28 a 30. Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Olha o que ele diz: venham a mim. Talvez você não vai a Jesus como aquelas pessoas iam naquela época, mas você pode usar a oração. Venham a mim. Todos os que estão cansados e sobrecarregados, preocupações e ansiedades nossas, e eu lhes darei descanso, paz. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, ou seja, ele estará conosco, ele vai nos ensinar essa caminhada. Pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Talvez você tenha vivido uma vida de preocupações e de tensões. Talvez você que nos escuta hoje, você tem de um lado todas as suas ansiedades e o coronavírus só está mostrando o quanto a nossa vida é frágil. O quanto nós somos frágeis.
E talvez é o momento de você ir até Jesus, de se colocar de joelhos diante dele e falar: Senhor Jesus, eu estou aqui. Eu estou cansado, sobrecarregado, eu tenho visto a fragilidade da minha vida. E eu quero aprender do Senhor. Eu quero caminhar com o Senhor. Então aproveite esse momento. Não desperdice a sua quarentena, mas também não entre em pânico. Gostaria de orar por você nesse momento. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra, porque em meio a toda essa tensão, em todas essas dificuldades, o Senhor continua cuidando de nós. O Senhor, ó Deus, pede para que em oração nós entregamos todas as nossas preocupações ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu quero pedir por toda a nossa igreja, que nesse momento, ó Deus, seja um momento de nos fortalecermos em oração, mas também fortalecermos o nosso coração e a nossa mente, pensando nas coisas que são do alto, pensando nas coisas que são verdadeiras, pensando na tua palavra. Por isso nós pedimos a ajuda do teu Santo Espírito, ó Deus. Também quero pedir, ó Pai, que o Senhor guarde a tua igreja, nos guarde neste momento todo de dificuldade, e que logo mais tudo isso possa passar, e que nós, como igreja, possamos nos reunir para cultuarmos e adorarmos o teu nome. Obrigado a Deus, pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Nós vamos louvar o nosso Deus com mais um cântico nesse momento. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Nós vamos orar nesse momento, pedindo para que Deus nos abençoe, e também vou encerrar com a bênção. Senhor, obrigado, porque a gente pôde fazer esse pequeno culto para que o teu povo possa acompanhar de casa. Que a tua palavra possa fixar no nosso coração, que no meio a tudo isso, realmente, nós possamos descansar no Senhor, sabendo que o Senhor está trabalhando, ó Deus. Nós não temos muito o que fazer, por isso é o momento de nos aquietarmos, ó Deus, e confiarmos no Senhor. Abençoe, Senhor Deus, a nossa semana. Também te pedimos, ó Pai, livra-nos desse coronavírus, ó Deus. Livra-nos, ó Pai,
desse mal que tanto nos assola. Abençoa, Senhor Deus, os governantes do nosso país, tem misericórdia. Dê sabedoria a eles, ó Deus. Abençoe aqueles, ó Pai, que estão desempregados, aqueles que são autônomos, aqueles que vão passar por dificuldades neste momento. E também, ó Deus, pedimos que o Senhor traga um avivamento no Brasil, ó Deus. Que a tua igreja verdadeiramente se arrependa cada dia mais e mais diante do Senhor. E que possamos fazer uma verdadeira diferença na nossa nação. Muito obrigado, ó Deus. Pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Recebamos a bênção. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus que nos alcançou, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que o consolo e os ensinamentos do Santo Espírito do Senhor sejam sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Deus abençoe a sua vida e tenha uma ótima semana.